Olá para você que acompanha aqui a nossa programação, estamos começando mais uma edição do nosso Ponto de Vista. Hoje a gente vai falar um pouco de sonhos, começar essa edição aqui com um protocolo um pouquinho diferente, em que pese a voz rouca e afônica do apresentador, que está um pouquinho resfriado, mas tinha uma música, vou voltar lá na minha década, que é melhor não revelar muito a idade, mas na minha década, na minha época, tinha uma música que o Zé Augusto cantava com a Xuxa, que foi tema inclusive de novela, que era o Sonho Meu, né? Sonho meu, eu posso tudo que eu sonhar, se eu levar a vida a sério, se eu fizer direito, se eu acreditar. Por que que eu fiz todo esse mise-en-scène aqui? Porque hoje eu recebo o Odilon Araújo aqui no programa, que é um ativista social, mas é o fundador do Instituto Sonhar Alto. Olá, Odilon, seja bem-vindo aqui ao Ponto de Vista, tudo bem? Obrigado, Leandro. Obrigado pelo convite, obrigado por nos apoiar e obrigado por estar presente aqui. Estou muito feliz. Tamo junto. Depois a gente marca um videokê pra gente cantar essas... vai adiantar. Olha, é melhor só cantar debaixo do chuveiro. Ô, Odilon, vamos falar um pouquinho do seu projeto. Hoje você está aqui representando aí o Instituto Sonhar Alto. Daqui a pouco a gente vai falar mais aprofundado do projeto, mas vamos te conhecer um pouco melhor primeiro. Você é nascido em Teresina, no Piauí, né? Mas veio para Guarulhos muito cedo. Então, normalmente, eu gosto de saber aqui da relação dos meus convidados com a cidade de Guarulhos. Como é que você vive a cidade de Guarulhos? Com que época você chegou aqui? O que você gostava de fazer? Você gostava de sair para algum lugar? Você gostava de passear? Como é que você sentiu e viveu a cidade de Guarulhos até agora? Então, Leandro, como você falou, eu vim de Teresina, Piauí, né? Vim com 10 anos de idade para Guarulhos, para morar na casa de um tio meu, ali em Cumbica, e vim com o sonho de ser jogador de futebol. Acho que acredito que grande maioria dos jovens tem esse sonho, né? Criança, de ser jogador, e eu vim para Guarulhos, especificamente a casa do meu tio, que fica em Cumbica. Chego com 10 para 11 anos e, cara, me encantei com a cidade, sou muito grato pela cidade de Guarulhos e amo muito essa cidade, sou suspeito em falar. Mas o que você curtia fazer? Você tinha aqui amigos? Você gostava de sair, de passear, além de jogar o seu futebol, claro? Além do futebol, sempre gostei Eu sempre vim aqui no Bosque Maia, sempre me encantei por esse parque, então sempre aos finais de semana eu gostava de vir, na semana também, até para fazer uma caminhadinha, alguma coisa. E conheci os lugares aqui, né? Guarulhos tem alguns outros parques, né? Outros lugares também que são muito bons também. Então sempre gostei muito voltado à atividade física, a caminhar. Eu sempre gostei dessa coisa de natureza. Você tem uma relação de amor com a cidade, então, né? Demais. Dá para dizer que tem uma relação de amor. O Odilon, para quem não lembra, inclusive fui eu que fiz a reportagem com você, recebeu aqui, o ano passado, o título de cidadão guarulhense, né? Com muitos méritos, por sinal. A gente vai falar depois disso aí também, mas a gente fez a reportagem e o Odilon aqui realmente expressou toda a emoção dele, amor pela cidade naquele momento. Mas vamos falar um pouquinho, então, do seu instituto. O que é o Instituto Sonhar Alto? O que vocês desenvolvem lá, Odilon? Então, Leandro, hoje o Instituto Sonhar Alto hoje ele tem 7 anos, tá? A nossa organização, o Instituto Sonhar Alto, ele tem frentes voltadas ao esporte, cultura, qualificação profissional e geração de renda. Essas são hoje as frentes de atuações que nós temos. Hoje a nossa sede fica em Guarulhos, em Cumbica, tá? E agora nós estamos startando em outros lugares. Hoje nós atendemos mais de 500 crianças e adolescentes semanalmente, e também hoje desenvolvemos um programa que é em cadeia nacional, que se chama Favela 3D, ao qual eu sou gestor desse programa, que esse Favela 3D vem de uma favela digna, digital e desenvolvida. É algo incrível que nós estamos fazendo, também com Bica, e aí eu tenho um sonho de poder replicar para a nossa cidade inteira, como Guarulhos é tão grande, poder ter outras comunidades que literalmente são desenvolvidas, que também têm dignidade, e que possam, ali, suas crianças possam ter algo relevante ali para elas. A gente vai falar um pouquinho de cada coisa, porque tem vários projetos envolvidos, né? Mas para a gente falar um pouquinho do Instituto em si, né? Do Sonhar Alto, é um instituto que você fundou lá em Cumbica, né? Isso. E que hoje atende crianças e famílias de modo geral, e aí você vai explicar um pouquinho das oficinas e tal. Mas é bom a gente tentar falar um pouquinho também como é que foi a ideia de criar, né? Porque eu acho que não sei, né? Você vai me corrigir se estou certo ou se eu estou errado, como diria o senhorzinho Malta, tem um relógio, dá para balançar, que estou certo ou estou errado, brincadeira. Lembra desse personagem? Sim. Roque Santeiro. Mas pra gente falar um pouquinho de como surgiu a ideia, porque eu não sei se é assim que funciona, mas acho que não é um belo dia que você acorda, né, e fala,
fala, vou resolver fundar hoje um instituto. Hoje acordei e tô a fim de fundar um instituto. Não deve ser assim, né? Como é que foi essa fundação, essa criação? Boa, Leandro. Acho que qualquer programa, qualquer organização, principalmente eu também, como empreendedor social, a gente nasce de um problema. Então, como eu falei que eu fui morar na casa de um tio meu em Cumbica, eu comecei a perceber algumas dificuldades. Assim como Guarulhos é uma cidade muito grande, como outras também, às vezes o poder público não consegue chegar até alguns lugares, né? E aí é onde entra o papel fundamental das ONGs e das organizações. E especificamente nessa comunidade, né, Leandro, eu comecei a perceber o quanto era difícil para uma criança ter acesso ao esporte, a ter acesso à educação. E aí me surge, aí sim, falei, cara, eu preciso fazer algo, eu preciso contribuir com essa cidade que me ajudou. Então foi aquele senso mesmo de poder ajudar de alguma forma, de contribuir. E eu, como sou ex-atleta e por formação sou professor de educação física, falei, cara, eu vou começar algo com o esporte. E daí surge, né, a Sonhar Alto, que até então era só um projeto, né, com essa ideia de poder ajudar essas crianças na frente esportiva. Só que quando eu inicio, algo muito engraçado é que as crianças chegam assim, tio, mas eu não gosto de futebol, eu gosto de balé, eu gosto de dançar. E aí depois chega outra pessoa, tio, eu não gosto de futebol, eu gosto de lutar, de porrada. Eu falei, não, porrada não, calma, porrada não, nós vamos ver alguma coisa, um judô, algo mais que traga disciplina e se aprenda. Mas literalmente o menino falou assim, eu gosto de dar porrada. E aí começa a surgir outras frentes, mas tudo inicia com uma dor que tem na comunidade, que não tem acesso, inclusive tem uma falta, né? Uma lacuna. Falta, uma lacuna. E tinha um discurso também, Leandro, até para compartilhar, que eu confesso que no início eu também usava esse discurso, que hoje, né, não existe mais esse discurso, que era Cumbica não tem nada. E por que o Cumbica não tem nada? Nós não tínhamos acesso a nenhum esporte, lazer, espaços, playgrounds, espaços para as crianças. E eu também confesso que no início eu tinha esse discurso, só que chegou um ponto que eu falei, cara, eu não posso ser como qualquer pessoa chegar e ficar falando. Porque normalmente as pessoas hoje gostam de atribuir os problemas e dar nomes, né? Ah, é culpa de fulano, é culpa do governo, é culpa... Eu falei, não, cara, não vou culpar, eu vou fazer a minha parte. Eu preciso contribuir para a minha cidade. Então eu falei, o que eu tenho de bom? E aí me veio esse insight que foi o futebol. Cara, a vida inteira você jogou futebol. Então é onde que surge, eu inicio o Instituto Sonhar Alto com futebol para contribuir para a comunidade numa falta que tinha. Óbvio que muitas coisas melhoraram, mas ainda tem muita coisa para melhorar. Então a Sonhar Alto surge dessa falta, dessa necessidade de poder trazer ali uma qualidade de vida melhor, dignidade. É isso que eu falo. E foi assim então que surgiram as oficinas, os Correto. cursos. Agora a gente pode falar melhor disso. E aí surge, aí eu inicio, né, no início, aí eu tô falando cerca de 2017, 2018, inicio com futebol de salão, porque através da minha formação eu que ministrava essas aulas, e aí começa a ter interesse, outros tipos de interesse, como eu falei, das crianças pedindo para fazer balé, dança, street dance, judô, e aí eu começo a ampliar as frentes de atendimento, muito também pelas necessidades. Então, surgem outras frentes por causa dessas provocações de dentro da comunidade, Leandro. Isso é muito... e hoje, passando-se cerca de 7 anos, desde o início, eu vejo o quanto é importante a escuta da comunidade. Eu acho que a gente peca muito nisso, Leandro. A gente quer desenvolver muitas coisas, muitos programas, políticas públicas, mas não ouve quem deveria ouvir. Quem sabe mais, Leandro, da realidade da comunidade do que o próprio morador. Perfeito. Né? Às vezes nós queremos fazer algo... As vozes precisam ser ouvidas, né? Exatamente. Então as pessoas querem fazer, muitas vezes, até com boas intenções, mas elas querem fazer algo para a comunidade, para o bairro, mas na verdade é com a comunidade, é totalmente diferente. Ótimo. E aí foi dessa provocação que as crianças falaram, olha, eu quero isso. Então não é só futebol, existem outras frentes, né? Existe a parte da arte, da música, da cultura. Então a gente começou a ampliar por muito ouvir os moradores. E aí você conseguiu desenvolver como? Porque, obviamente, você precisa de um espaço, Correto. de coisas materiais. Como é que você conseguiu ir crescendo? Você foi buscar verba também, de alguma maneira, na parte pública, com as leis de incentivo? Ou você conseguiu doações ou patrocinadores? Como é que você fez esse negócio engrenar?
Nesse início, e aí quando a gente dá esse start de iniciar esse programa, a gente entende, né, Leandro, que ninguém faz nada sozinho. Então a gente precisa de pessoas. Então, no fim, são as pessoas que vão nos ajudar em todos os sentidos. Esse dia minha mãe falou para mim, meu filho, até na hora de você morrer, alguém vai ter que carregar o teu caixão. Então a gente precisa de pessoas, eu preciso de você, né, para ter essa oportunidade de poder compartilhando acerca daquilo tão grandioso que nós estamos fazendo para a cidade, e eu sou muito grato por isso. E quando nós iniciamos o nosso programa, existe uma associação ali em Cumbica, Associação do Irapuru, que hoje o presidente se chama Maurício, e que abriu as portas, cedeu uma quadra e falou, cara, eu acredito em você, acredito no teu trabalho. Começa aqui. Começa aqui. E aí eu começo, literalmente, com 30 crianças, o famoso eu keep, eu dava aula, eu cortava os pães para as crianças, aí eu fazia a matrícula, falava, mãe, espera um pouquinho aí que eu tô dando, deixa o menino bater a falta aqui, bateu a falta, aí eu parava, gente, parou, ia lá fazer a inscrição. Sensacional. E literalmente fazia tudo isso simultaneamente, mas quero ressaltar e agradecer o Maurício, que é o presidente da associação, atualmente ali na região do Irapuru, e eu sou muito grato porque tudo começa ali pela confiança e por abrir portas para sonhar alto. E assim você começou aí, com essas ajudas você deslanchou. Você acha que esse tipo de trabalho ele funciona como uma substituição do poder público, que a gente falou aqui no começo, ou dá para caminhar junto com o poder público? Você acha que o poder público consegue ajudar? Você foi buscar alguma coisa? Você foi atrás? Você ouviu algum sim, algum não? Políticas públicas de forma geral, o que você pensa a respeito? Eu acredito que dá sim para caminhar juntos, porque até o que eu falei anteriormente, acho que ninguém faz nada sozinho. E o poder público tem muita força, inclusive, né, abrir um parênteses, em um dos programas que nós estamos rodando aqui dentro da cidade, que se chama Favela 3D, é uma parceria com a prefeitura, né? Inclusive, recentemente a gente teve uma reunião com o nosso prefeito, atual gestão agora, Lucas Sanches, e foi muito boa, muito produtiva, então vai vir muitas coisas boas aí pela frente, mas te respondendo, eu acredito que se a gente se unir, ouvir de um lado as organizações junto com o poder público, cara, eu acho que a gente consegue resolver muita coisa, consegue impactar ainda mais e ter resultados positivos, Leandro. O que você acha que dá para aprimorar das políticas públicas voltadas, acho que para o esporte, a cultura, que são suas artes aqui, seus nichos de trabalho, sim. Né? Esporte, cultura e arte, não é isso? É mais ou menos isso que você trabalha. Como você vê as políticas públicas hoje voltadas para esses setores aqui na cidade? O que você mudaria e implementaria? Na verdade, eu acho que a gente precisa, assim, um primeiro momento, eu acho que é estreitar esse relacionamento. Eu acho que é poder ouvir, ter mais rodas de conversas, poder estar lá no local. Tem uma frase, Leandro, que eu gosto muito, que eu aprendi, que é assim, que a cabeça pensa aonde os pés estão. Então, só dessa maneira, dessa forma que eu consigo me conectar com as comunidades, com os bairros da nossa cidade. Então, quando eu tenho o poder público indo, visitando, conhecendo, sentindo as dores, logo a gente consegue resolver problemas e, de fato, desenvolver políticas públicas que são reais e que fazem mesmo as transformações que precisam para cada região da nossa cidade. Então, eu acho que é estar lá, é ir, né? Porque uma coisa é ficar no escritório sentado, né, tranquilo. Outra coisa é você ir lá e ver a família, ver a realidade. Cara, é isso. Eu acho que tem muito mais força. Aí sim, aí juntos, cara, podemos fazer grandes coisas para a cidade e ainda mais melhorar a nossa cidade. Quer dizer, em vez de ficar só pensando, planejando, tirar isso do papel e de fato ir. Acho que é bem bacana essa posição. Eu falei para você que passava rápido. Antes aqui de começar a gravação, eu falei aqui para o Odilon, fica tranquilo, a gente vai bater um papo aqui, é um talk show e o negócio voa. E já voou mesmo. Eu já tenho que fazer o primeiro intervalo, então vou pedir licença para você. Vamos fazer um brinde aqui para a gente tomar uma água, para a garganta não ficar ressecada, ainda mais com a voz do apresentador já não tá tão boa. Então a gente vai fazer aqui um intervalo e daqui a pouquinho a gente volta. Maravilha, estamos de volta aqui com o Ponto de Vista, hoje recebendo aqui o Odilon Araújo, que é um ativista social e fundador aqui do Instituto Sonhar Alto na cidade, e a gente foi para o intervalo, né? O Odilon já tinha deixado alguns temas antes para a gente tratar aqui, ele falou da Favela 3D mais de uma vez, tem ainda mais um projeto envolvido que eu quero aqui começar a aprofundar um pouquinho com ele. Vamos falar um pouquinho da Favela 3D, Odilon, antes de você falar do que é esse projeto, né? Que eu sei que é um projeto ali voltado para as comunidades, para dar dignidade, como você falou, para tentar melhorar a situação, eu quero dar um
dado do Censo Demográfico de 2022, então um dado bastante recente, que o censo encontrou aqui na cidade de Guarulhos, 170 favelas e comunidades urbanas onde vivem ou viviam mais de 200 mil pessoas, 215.969 pessoas especificamente, ele colocou bem esse número, né? O que equivale a 16,71% da população da cidade, né? A cidade aí com mais ou menos 1.200.000, 1.300.000, dependendo exatamente da contagem do censo, mas praticamente 216 mil pessoas vivendo em favelas, e isso correspondendo a quase 17% da população. E aí diz que esse índice é o dobro dos moradores de favelas da média nacional, que é de 8%. Então, quer dizer, Guarulhos tem essa questão ainda para a gente poder olhar com mais cuidado. Então, isso de acordo com o IBGE, esses dados aqui são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Vamos falar desse projeto e levando em consideração esse número de favelas, esse número expressivo que a cidade de Guarulhos tem, Odilon. Fala um pouquinho desse projeto. Então, Leandro, o programa Favela 3D é uma iniciativa da Rede Gerando Falcões. É um programa que está em todo o Brasil, e que é um programa que ele tem a proposta de ter apoio, poder público, iniciativa privada, sociedade civil e a ONG, né, para que isso tenha êxito, esse programa. Então, o programa Favela 3D é um programa de desenvolvimento, né, dentro das comunidades, onde nós trabalhamos desde acompanhamento das famílias, melhorias habitacionais, literalmente a gente melhora a casa das famílias, nós focamos nas crianças, na parte educacional, geramos emprego, trabalhamos fortemente o empreendedorismo. Literalmente é uma transformação que acontece dentro da comunidade, que hoje, né, com muita alegria e orgulho eu falo que o programa Favela 3D está em Guarulhos, ali na região de Cumbica, numa comunidade chamada Barra de São Miguel, e nós estamos para o 2º ano já, e cheio de alegria e muita expectativa, porque no final desse programa nós vamos dizer que essa favela é uma favela, assim, digna, que tem dignidade, está desenvolvida e que está também em desenvolvimento. Eu queria entender melhor um conceito, se você conseguir me explicar, porque acho que foi num desses sites, até no próprio da Falcões, provavelmente, que eles se propõem com esse programa uma favela sem pobreza no futuro, né? Será que isso é possível da gente atingir? Quando a gente fala de pobreza, Leandro... Vamos tentar entender o conceito, justamente, por isso que eu estou batendo nessa tecla. A pobreza, ela é multifatorial, ou seja, existem vários fatores ou diferentes tipos de pobreza. Então, pobreza no sentido de conhecimento, pobreza no sentido de escassez de conhecimento, de educação, de saneamento. Então, existem várias frentes. Então, quando a gente fala da favela, e é isso que a gente precisa entender, as pessoas gostam de morar lá, são felizes, construir suas famílias, elas têm uma identidade. Só que o que a gente busca é que essa comunidade ela tenha minimamente, gente, ela possa ter dignidade. Então, assim, é uma fala que eu gosto muito do Edu, que ele diz assim, o contrário de riqueza não é pobreza, o contrário de riqueza é dignidade. Então, que essas famílias possam sim estar morando ali, óbvio que poderia estar morando num lugar um pouco melhor, mas estão ali, constituírem sua família, mas que elas tenham acesso à saúde, que tenham saneamento básico, que essas crianças possam ir para a escola, que tenham acesso a áreas de lazer, esporte, cultura, que elas tenham pleno a questão do emprego, sabe? Muitas pessoas desempregadas, que fomente o empreendedorismo. É esse olhar, é dar visibilidade, dar ouvido para quem não tem sido ouvido, sabe, Leandro? Então, quando a gente fala da pobreza, de zerar essa pobreza, é isso. Fala assim, cara, eu moro num lugar onde eu sou feliz e tem tudo que eu quero. Tratar as pessoas como pessoas, sim, né? Como seres humanos, dúvida, né? Que merecem... E inclusive tem esses direitos assegurados na Constituição. Correto. Né? Acho que é bem esse o caminho. E você fala da sua relação com o esporte, que eu acho que é nisso que você acredita também, sim, porque também há questões que não estão só, que não se atém apenas às favelas, é bom isso a gente deixar claro, né? Que é a questão das drogas, mas porque você venceu essa barreira também, vindo do esporte. Então eu queria que você agora, com um pouco de pessoa, né, resgatasse a sua parte pessoal, Odilon, e falasse um pouco da sua história e como é que você acredita que o esporte ou estes projetos sociais podem mudar a vida das pessoas neste sentido específico. Eu sempre me identifiquei, Leandro, com os programas sociais, porque eu também, em algum momento, eu fui ajudado, alguém estendeu a mão para mim. Então, o que eu acredito, e hoje o que eu vivo, é poder oportunizar para cada
pessoa, para cada comunidade, a oportunidade de vencer, assim como foi eu. Quando eu vim lá do Piauí, há cerca de 28 anos atrás, alguém estendeu a mão para mim. E nesse período, foi um período que eu, por crescer na comunidade, por não ter instrução, por não ter alguém que acreditasse, eu caminhei em alguns caminhos que não são tão bons, que é o caminho envolvido com droga, alcoolismo, mas o esporte foi fundamental para essa minha transformação, além das pessoas que acreditaram em mim. Então o esporte me ajudou a ser competitivo, a ter disciplina. Então eu comecei a aprender e ganhar muitas coisas boas através do esporte. Então, apesar de estar morando na casa de um tio meu, de favor, longe da minha família, que perdi meu pai, o esporte gerou, falou assim, cara, você vai passar por isso, é só uma questão de tempo. Então eu sempre tive o esporte gerou em mim essa competitividade, de acreditar sempre que as coisas iam mudar, que eu ia vencer. Então por isso que eu acredito muito no esporte e acredito também hoje nos programas que a gente desenvolve, um dos, que é o Favela 3D, que olha para essas famílias e começa a estender a mão, é isso. Então as famílias hoje têm, vou falar muito hoje dentro da Barra de São Miguel, que é onde nós estamos atuando hoje, aqui em Guarulhos. Hoje nós temos, inclusive, vai ter um evento agora sobre empreendedorismo, então aquelas mulheres que não empreendiam, hoje nós temos cerca de 23 mulheres que estão empreendendo, fazendo seus produtos. Nós fizemos um investimento semente, então literalmente a gente acredita na mudança, na transformação, e eu acredito que qualquer pessoa precisa disso, né? Cara, é muito legal fazer esse programa, porque eu brinco que às vezes o convidado parece que lê o meu roteiro. E a gente não manda pergunta antes pra ninguém. Mas é porque o gancho é perfeito, porque eu ia puxar o empreendedorismo e você citou aqui exatamente isso. Daqui a pouco para falar do projeto, mas antes eu queria que a gente pudesse falar um pouquinho. Existe um conceito, que é o que você trabalha, ao fundar um instituto, ao trazer as coisas ali para a comunidade, para a favela, enfim, que é o empreendedorismo social. Okay. E aí alguém que está assistindo o programa, de repente, vai se perguntar, e eu acho que é uma pergunta válida e justa para a gente entender, que é assim, tá, mas esse cara vive do quê, então? A renda dele vem de onde? Eu queria que você falasse um pouco disso, porque empreender socialmente é uma coisa, mas a gente também precisa viver, né? Então como é que funciona para o Odilon? O empreendedorismo social, ele vem dessa vertente de resolver problemas ou solucionar problemas, mas que de contrapartida também mantém os nossos programas e a minha pessoa também. Então, hoje, óbvio que a gente depende muito hoje da filantropia, e a filantropia é muito importante, tá, Leandro? Quero deixar isso bem claro, é muito importante. Mas hoje nós temos sido impulsionados a literalmente depender só do empreendedorismo social. Não que a gente vai abandonar a filantropia, mas viver, e isso só para pontuar isso, que é muito o que eu tenho percebido e para onde a Sonhar Alto tem caminhado, viver só de filantropia, e principalmente as organizações que estão nos assistindo, viver só de filantropia é viver perigosamente todos os dias. Eu não sei o dia de amanhã, Leandro. Exatamente. Agora, quando eu mudo esse mindset, essa mentalidade para empreendedorismo social, eu consigo montar algo, uma empresa. Então, por exemplo, agora mesmo, a gente está startando uma padaria social, nós estamos trabalhando com e-commerce. Então, onde eu posso gerar, eu posso contratar pessoas da comunidade, eu posso movimentar a economia local e eu posso continuar fazendo o que eu mais faço, que é poder contribuir na vida das pessoas. E hoje eu tenho uma equipe de cerca de 22 pessoas. Então eu consigo honrar com meus compromissos, eu consigo ajudar a minha comunidade e eu consigo ainda cuidar da minha família. Sensacional, espero que aí tenha muito sucesso, mais ainda, quem estiver assistindo aqui ao programa que possa depois contribuir, no final você vai deixar os contatos e tal, mas é isso aí, tomara que a coisa continue crescendo, né? E aí, falando, inclusive, em geração de renda ainda, empreendedorismo, né, que eu queria trabalhar esses 2 pontos, são 2 vieses aqui, um a gente já falou, o outro é o outro projeto que você também toca aí nesse meio, que é o projeto voltado para as mulheres empreendedoras, né, que é o nome de Asmara, recebe o nome de Asmara. Fala um pouquinho desse projeto. Isso. Esse é um programa incrível, inclusive nós temos grandes desafios para esse ano, no sentido de alcançar mais mulheres, mas é um programa que se chama Asmaras, e Mara vem de maravilhosas, é um programa voltado para as mulheres que querem empreender, para as mulheres que querem gerar renda, Leandro. E é incrível que eu posso contribuir, porque eu também, a primeira Mara que eu tive contato, Leandro, foi a minha mãe. Então minha mãe, logo muito cedo, criança, perdi meu pai, minha mãe foi essa Mara que todos os dias trabalhava, ia atrás do recurso,
vender as coisas, diarista, para trazer para dentro de casa o alimento, o pão de cada dia. Então, quando eu olho para essas mulheres hoje a Sonhar Alto, tocando essa frente aqui em Guarulhos, eu olho muito para minha mãe. Então, isso me impulsiona ainda mais poder ajudar outras mulheres. Que o que é o Programa As Maras? É um programa de geração de renda, como eu falei, onde essas mulheres têm a oportunidade de ter acesso a produtos de grandes players aqui do Brasil, como a Mondial, né? Temos, além da Mondial, tem também a Tramontina, dentre outros produtos que elas têm acesso a esses produtos e elas podem vender esses produtos e dali ter a sua comissão e poder gerar renda. E um detalhe, Leandro, que é muito... isso é incrível. Se você comparar outros programas parecidos com esse, a mulher ela tem que investir algo. Então pensa comigo, uma mulher que está desempregada, mãe solo, como é que ela vai investir algo para ela poder gerar renda? Então, na Sonhar Alto e com o programa As Maras, essa mulher ela pode iniciar a empreender com R$0, ou seja, sem nenhum real. E detalhe, Odilon, meu nome está sujo, por algum motivo na minha vida eu não consegui honrar com os compromissos, você também eu quero atender. Essa mulher também, maravilha. Eu acredito nessa mulher, o programa As Maras, a Gerando Falcões acredita nessa mulher. Então, nós estamos com um desafio aí e uma meta, né, de alcançar 1000 mulheres até dezembro, né, uma jornada grande aí. Agora vocês estão com quantas? Hoje nós estamos cerca de 30 mulheres. 30 então mulheres. É um chão grande aí. Chão grande, e aí, mas a gente gosta de desafio e a gente sonha muito alto, né? E a gente vai encontrar essas mulheres para que elas possam empreender e gerar renda e possam ter essa dignidade, que eu acho que é tudo isso que qualquer mãe, eu acho que não tem coisa pior ou mais dolorosa, Leandro, do que uma mãe. Eu falo porque eu falei da minha mãe. Você chegar a pedir algo para tua mãe não conseguir comprar um pão, comprar alguma coisa, porque ela não tem, ela só vive com aquela receita muito regrada, né? Então isso aí é algo incrível que a gente tem desenvolvido na cidade. Maravilha, para a gente caminhar aqui ao finalzinho do programa, que eu repito, passa muito rápido. Você tem algum momento que te marcou mais, que você gostaria de compartilhar, assim, nessa trajetória toda? Porque acredito que você vivenciou coisas muito bonitas, né, muito bacanas. Então, se você tiver alguma que você tenha chamado mais atenção, por alguma razão, que tenha te marcado e você queira compartilhar. Leandro, durante essa jornada tem muitas coisas que me impactou, desde transformação de famílias, ver uma criança ir para a escola, que estava fila de espera há tantos anos, de poder, uma criança que não tem condição de pagar uma escolinha de futebol e poder ter acesso, isso para mim me marcou muito, mas eu queria trazer algo pessoal minha. Como eu falei, eu vim muito novo do Piauí e eu sempre tive o sonho de conhecer o mundo, de poder viajar, mas não tinha condição e, né, vivendo, né, em comunidade, sem a figura do pai, da mãe. E após 28 anos, agora cerca de uma semana atrás, eu tive a oportunidade, eu fui convidado a palestrar em um jantar internacional em Londres. Então eu estive em Londres, o piauiense que veio de Teresina para Guarulhos, de Guarulhos para a Europa. E isso para mim foi incrível, cara, né, eu que cresci aqui, vim sozinho para Guarulhos, né, e poder ter essa oportunidade de representar a minha cidade, a qual eu amo, né, que eu recebi esse título de cidadão guarulhense, que eu amo essa cidade, poder estar na Europa, falar de Guarulhos, falar dos nossos programas sociais e principalmente dar uma fala, uma resposta para muitos jovens que têm sonho, cara, que acham que é difícil, que é impossível. Talvez quem está nos assistindo que foi para a Europa fala assim, cara, é fácil. Cara, não é tão fácil quanto se parece para tantas outras pessoas. Então eu sou uma das pessoas, ou um jovem sonhador que está falando para outro sonhador que está nos assistindo, que fala, cara, é possível. Basta sonhar, acreditar e fazer sua parte. Como a letra da música que eu cantei aqui no começo, tá vendo? Olha lá, tudo se ligou aqui no programa, tudo se ligou. Odilon, quero agradecer demais a sua presença, muito obrigado por ter vindo aqui. Fica aí com 30 segundos para sua consideração final, pode deixar os seus contatos, quem quiser te procurar, tanto para saber como é que faz para alcançar seu projeto, para participar das oficinas, para contribuir, enfim, fica à vontade aí para deixar seu contato e agradeço demais sua visita aqui, tá? Obrigado, né? Obrigado. Eu quero também, mais uma vez, reforçar, obrigado pelo convite, obrigado a toda a equipe, né, pelo carinho, pelo respeito. Eu quero, a mensagem que eu quero deixar é para você que quer fazer parte de algo grande, que quer gerar valor e deixar algo para a nossa cidade. Eu quero convidar você que é empresário, empreendedor, que quer conhecer mais sobre os nossos programas do Instituto Sonhar Alto. Você é muito bem-vindo. Nós estamos na rede social, @Instituto Sonhar Alto.
estamos no LinkedIn, tenho também o meu @Odilon Araújo, nos siga nas redes sociais, e quem quiser conhecer mais sobre os nossos programas, vocês são muito bem-vindos, tá? Nós estamos ali na região de Cumbica, mas que pouco a pouco, Leandro, vamos estar em Guarulhos inteira. Tomara. Tamo Muito junto. sucesso, muita Tamo sorte junto. sempre e tamo junto. Valeu por ter vindo. Vamos terminar com um brindezinho aqui, ó. Bora. Eu sempre agradeço aqui o convidado fazendo mais um brindezinho aqui. Hoje é água mesmo, gente. Na verdade, sempre é água, tá? Tô brincando. Eu brinco, a galera fala, é água, gente. Não, mas hoje, principalmente, é porque a nossa voz aqui tá precisando. Sim. A minha é do próprio Odilon, Sim, sim. Os dois aqui resfriados. Mas, ó, muito obrigado por você ter acompanhado mais essa edição do Ponto de Vista. Espero que você tenha curtido aí. Esse é o nosso papel, trazer pra você não só informação de qualidade e precisão, né? Porque esse aqui é o dever do jornalista, mas também trazer coisas relevantes que acontecem aqui na cidade de Guarulhos. E nada mais relevante do que um projeto social desse tamanho. Tamo junto, muito obrigado. A gente se vê na próxima. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Tchau, gente. Boa.